Olá, estudantes, tudo jóia? Como vocês estão, meus caros alunos da Unisa? Bem, aqui é Eduardo Bera Ferrer, seu professor de Gestão Financeira, e hoje nós teremos aula de Governança Corporativa. Galera, dentro da nossa disciplina de Gestão Financeira, iremos falar um pouquinho sobre governança corporativa. Então, aqui nós temos os objetivos da nossa aula. Primeiramente, a gente vai desenvolver um pouco esse termo governança corporativa. O que é governança corporativa, né? Nós iremos abordar os motivos do surgimento desse problema em administração científica e também vamos fazer uma pequena discussão, né, da relação do tema com a questão da responsabilidade social e a sustentabilidade, gente, que são temas relacionados de maneira muito direta, tá, gente? Bem, primeiro, precisamos compreender as origens do problema governança corporativa, até para que nós possamos entender o conceito de governança corporativa, né? Bem, a governança corporativa, ela veio como sendo uma forma de contornar um problema cada vez mais comum nas grandes corporações, os chamados problemas de agência, né? Na realidade, essa é uma tradução meio chucrinha, né? Mas é o que melhor se ouvir para verdadeira nomenclatura, que seria agency problems, né? O termo correto é agency problems, né? E o que são os chamados agency problems? Os agency problems, eles ocorrem sempre que os proprietários delegam poderes, né? Autorizam alguém a agir em seu nome, como se fossem os proprietários, né? Como se fossem os donos das empresas, né? Só que o que acontece? Essa pessoa que atua dentro das corporações com poderes delegados, ele é um empregado, ele continua sendo empregado. Ou seja, você tem a pessoa que delegou poderes, que seria o proprietário, né? E aquele que é o delegado, aquele que recebeu os poderes, ele continua sendo empregado. Só que ele é um empregado com poderes de dono. Dessa maneira, você tem uma situação tanto quanto estranha, né? Porque ele tem poderes de dono, ele pode tomar decisões como se fosse dono, mas ele não é o dono. Obviamente, eles vão estar muito mais interessados neles mesmos do que efetivamente com a empresa, né? Então decorre aí os chamados problemas de agência, né, gente? Os principais problemas de agência acontecem entre acionistas e credores, entre os chamados proprietários ou administradores internos, no caso, seriam os administradores que detêm uma participação no controle da empresa, e os chamados proprietários externos, que não têm controle, né? Os chamados majoritários, que detêm o controle, e os minoritários, que seriam aqueles que não têm o controle, e os acionistas externos e administradores contratados. Os itens 2 e 3 são os mais comuns, tá? Por quê, pessoal? Embora também a questão dos credores, porque o que acontece? Muitas vezes as empresas tomam decisões que de alguma maneira pode efetivamente gerar um resultado que vai dificultar para os credores receberem os seus direitos dentro da empresa, né? Esse tipo de coisa acontece, por incrível que pareça, tá? Não tanto no Brasil. É importante frisar que os problemas de agency, vocês vão ter uma certa dificuldade em compreender um pouquinho desse problema, porque aqui no Brasil as empresas ainda são muito familiares, tá? As empresas, elas estão ainda na primeira geração de proprietários, na segunda geração de proprietários, né? Você tem aqui uma propriedade, uma questão de propriedade absurdamente concentrada, né? Então você vê aqui as pessoas mandando nas empresas com mais de 50%, 60% das cotas da empresa, das ações da empresa. Isso é diferente lá fora, é diferente nos Estados Unidos, tá? Principalmente, um pouco diferente na Europa, enfim, tá?
principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, os problemas de agência acontecem com mais frequência, tá? Porque lá você tem a presença das grandes corporações, tá? A principal característica do problema de agência é esse descolamento entre propriedade e gestão, né? Nessas grandes corporações, você não percebe a presença dos acionistas mandando, dos acionistas tomando decisões. Você percebe a presença de um profissional contratado para tomar as decisões. E esse profissional, como eu disse, ele vai estar muito mais interessado em seu bolso, ele vai estar muito mais interessado em sua carreira, né, do que efetivamente com a perenidade da empresa, com o sucesso do negócio. Ele quer o sucesso sim, mas ele quer uma coisa mais de curto prazo, tá? Algo mais para que ele possa garantir o seu nome no mercado. A empresa passa a ser algo para este profissional secundário, ok? Para que vocês possam compreender um pouco melhor o que eu estou falando, a gente precisa falar um pouquinho mais das origens, tá? As origens dos estudos de governança corporativa tiveram início na década de 90, derivados dos grandes escândalos corporativos na Inglaterra, tá? Então percebam que a coisa teve um start aí na Inglaterra. E que foram esses grandes escândalos corporativos? Foram empresas que fraudavam seus balanços, foram empresas que inchavam seus resultados. Por quê? Porque os administradores recebiam a sua chamada remuneração variável atreladas a esses resultados. Então, eles faziam ações no sentido de inchar esses resultados para que eles recebessem mais bônus, né? Só que isso tudo eram resultados fabricados. Quando a coisa estourou, que isso estoura, né? Esse tipo de fraude não tem sustentabilidade. No momento que a bolha estoura, né, ocorreram chamados escândalos corporativos, tá? Este empresário chamado Sir Cadbury, felizmente é falecido, faleceu recentemente, tá? Ele é um empresário britânico, inclusive a fábrica dele é uma fábrica de chocolates, uma renomada fábrica de chocolates na Inglaterra, tá? O Sir Cadbury, ele elaborou o primeiro código das chamadas boas práticas de governança corporativa, né? O que seriam as chamadas boas práticas de governança corporativa, pessoal? Bem, primeiro vamos compreender o conceito de governança corporativa, né? Agora, o que vocês viram efetivamente as origens, o porquê, vamos entender o conceito de governança corporativa. No Brasil, o tema governança corporativa, ele é estudado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma espécie de, não seria exatamente uma organização governamental, é uma fundação, uma entidade vinculada aí à CVM, tá? Ligada à CVM. A proposta do IBGC, né, é difundir, né, as boas práticas de governança, o papel dos conselhos de administração. Ele treina os chamados conselheiros profissionais, existem conselheiros profissionais, tá? Mas enfim, o que é afinal a governança, professor? Por definição, governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, tá? Aqui você tem uma palavra muito importante que é a questão do monitoramento. Então, o grande papel dos chamados agentes de governança, ou seja, daqueles que exercem a governança corporativa dentro das empresas, é monitorar, tá? Isso deve envolver quem? Vai envolver os relacionamentos entre os sócios, entre o conselho de administração, a diretoria executiva, os chamados órgãos de fiscalização e demais partes interessadas, tá? Então vocês têm aí alguns dos chamados agentes de governança corporativa, tá? Nesse slide a gente pode perceber
os valores. Quando o Sr. Cadbury cunhou seu primeiro código de boas práticas de governança corporativa, ele cunhou sobre 4 valores, tá? 4 questões básicas. Percebam que os termos estão todos em inglês, porque eu não concordo muito com as traduções em português, tá? Primeiramente é fairness, tá? Fairness seria o senso de justiça, de equidade, tratando os chamados acionistas majoritários, os minoritários, os acionistas e os credores da mesma maneira, ou seja, todos teriam o mesmo tipo de tratamento dentro das grandes corporações, tá? Não apenas os acionistas majoritários exercendo controle pelos os chamados majoritários, exercendo controle pelos majoritários e o resto que está embaixo que não tem importância, tá? Isso daí é um valor muito importante. O segundo valor é disclosure, né? No caso, estou me referindo à questão da transparência das informações, tá? Ou seja, as informações pertinentes à empresa, não apenas informações contábeis, mas informações sobre como a empresa analisa o mercado, sua visão de futuro, todas essas informações, obviamente não estou me referindo a questões estratégicas empresariais, estou me referindo mesmo a questões associadas à forma como a empresa se vê, a forma como o que a empresa planeja para o futuro, tá? Isso são fora as informações contábeis, né? Isso é transparência, né? Isso é disclosure. Essas informações têm que estar acessíveis, né, para todos, tá? Tem accountability, né? No caso, que é a prestação responsável das contas, ou seja, a contabilidade. A contabilidade é um valor muito associado à questão da contabilidade, ou seja, nada de contabilidade criativa, nada de fraudar balanço, tá? Ou seja, os dados contábeis devem refletir efetivamente a situação econômico-financeira de uma empresa em determinado período de tempo, tá? E por fim, compliance. As empresas têm que trabalhar conforme as leis, né? As empresas não podem agir ilegalmente, as empresas não podem tomar ações, não apenas no que tange a escrituração contábil, mas também no que tange a própria forma como os negócios são conduzidos. As decisões não podem ser tomadas em desconformidade com as leis, tá? As decisões, elas precisam ser tomadas em conformidade com as leis, conforme a legislação vigente de cada país onde a empresa está presente. Professor, mas isso é tão óbvio, quer dizer que existem empresas que atuam contra a lei? Muitas. Muitas. No Brasil, isso acontece com uma frequência absurdamente alta. Diga-se de passagem, tá? É que nem sempre as coisas são denunciadas. Mas aqui no Brasil, há inclusive um debate sobre o custo de você atuar legalmente e atuar ilegalmente, né? Que no Brasil se faz a seguinte conta: se o custo para agir ilegalmente for menor do que o custo para agir legalmente, no caso o custo para agir ilegalmente, por exemplo, seria decorrente de um processo, então age legalmente e aceite os processos. Por incrível que pareça, isso acontece aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também era assim, tá? Mas em outros países também era assim, mas isso tem caindo absurdamente, justamente por pressões da sociedade, né? Infelizmente a sociedade brasileira precisa também pressionar mais, né? Aqui nós temos os chamados agentes de governança corporativa, tá? Primeiramente você tem a Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral é o órgão soberano, né? No caso, a Assembleia Geral são reuniões que são formadas aí por todos os acionistas, né? Assembleias, não tem um termo mais adequado. Vocês não existe o termo assembleia de condomínio, né? Então, onde todos os moradores... Então, Assembleia Geral, no caso, são reuniões onde todos os acionistas, ou a maior parte, idealmente, né, deve se reunir para deliberar, para tomar decisões referentes à empresa,
tá? Temos o Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração é um órgão colegiado, ele é formado por conselheiros profissionais. Há um presidente do conselho, né, que é nomeado na Assembleia, no âmbito da Assembleia Geral. Esse presidente, ele vai nomear os demais conselheiros, né? E esses conselheiros, eles vão estar atuando no sentido de guardar os interesses dos proprietários, né? Então, eles vão analisar se a empresa está atuando em conformidade aos interesses dos proprietários. E o que os proprietários querem? Só o lucro pelo lucro no curto prazo? Não. Eles querem o lucro, mas eles querem o lucro com sustentabilidade, né? Com a empresa mantendo o seu bom nome, perenidade. Tá? Sobretudo, o que os acionistas querem é perenidade das suas corporações, né? Para que esse lucro se mantenha ao longo dos anos, né? Nós temos o chamado Conselho Fiscal também, que é um agente de governança. Ele vai atuar fiscalizando a gestão dos negócios, tá? Ele tem um papel muito mais interno, tá? Dentro das grandes corporações. Então ele vai verificar os resultados apresentados, as variações patrimoniais, tá? Tem um papel, ele atua de maneira muito próxima, muito conjunta com a auditoria independente, tá? E vai realmente ter como principal finalidade fiscalizar se a empresa está funcionando em conformidade. Quando eu falo em conformidade, é conforme as leis, se tudo que está sendo feito dentro da empresa está sendo feito obedecendo o código de ética, as boas práticas no que tange a gestão, enfim, tá? E a auditoria independente, ela tem o mesmo papel que o Conselho Fiscal, só que se o Conselho Fiscal trabalha na questão mais gestão, mais operacional, a auditoria independente tem um papel muito mais junto à contabilidade, tá? Então, o papel da auditoria independente vai ser o de verificar se as contas da empresa estão em conformidade, né? Se foi tudo escriturado em conformidade à legislação vigente, ok? Bem, pessoal, eu falei várias vezes o termo perenidade, né? Como eu disse para vocês, os acionistas, eles estão interessados em lucro, mas também estão interessados que a empresa continue a existir ao longo dos anos, né? Nesse sentido, pessoal, é importante que as empresas considerem as mudanças nos valores que vêm ocorrendo nas sociedades, pessoal. As sociedades estão passando por transformações cada vez maiores, tá? Então, gente, uma empresa não pode só pensar no lucro pelo lucro. Empresas que não possuem uma preocupação maior, uma preocupação mínima, né, com o chamado bem-estar social e também com o meio ambiente, são empresas que vão sendo aí alvo de críticas, né, nada para os outros, né, ou seja, as empresas, elas estão sendo cobradas a ter um papel efetivo dentro da sociedade, a ter um papel que vai ser positivo dentro da sociedade, contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade. E uma empresa que não trabalha assim, pessoal, uma empresa que que atua fora desse contexto, é alvo de críticas. Essas críticas podem deteriorar a sua imagem, tá? E, consequentemente, isso vai acabar impactando nos preços das ações, tá? Então, percebam que as empresas precisam atuar no sentido de garantir a sua sustentabilidade, pessoal. A sustentabilidade, no que tange as corporações, se assentam nos chamados 3 P's. People, Planet e Profit, que são os 3 P's da sustentabilidade, tá? E o que é P? P de People, né? P de People, primeiro P de People. People, pessoal, as empresas precisam estar preocupadas em desenvolver ações no sentido de buscar promover o desenvolvimento da sociedade onde ela está inserida, tá?
ela precisa atuar no sentido de promover o bem-estar social, e isso é feito através de ações que contribuam positivamente na educação, principalmente dos jovens, né? É importante que as empresas atuem promovendo patrocínio em eventos sociais. Eventos sociais, além de você estar promovendo algo que vai, enfim, fazer com que a sociedade interaja positivamente, né? É uma forma, inclusive, da empresa difundir o seu nome, difundir a sua marca, tá? Então é importante essa participação no patrocínio de eventos sociais. E também ações no sentido de garantir a saúde, sobretudo das crianças, tá? Então você buscar aí promover ações no sentido de um exemplo, por exemplo, eu gosto de citar essas ações que a Rede Globo faz eventualmente, patrocinando dias em que as pessoas de uma determinada região vão e vão ser atendidas no que tange a questão da saúde, vão receber aconselhamento jurídico, aconselhamento psicológico, enfim, tudo isso daí, agora me fugiu o termo, tá? Dias de ação global, alguma coisa assim, é um exemplo, né? É um exemplo de uma empresa que está realizando uma ação que está alinhada aí a esse primeiro P, né? People. Ou seja, há um dispêndio, sim, mas há um dispêndio que vai gerar uma ação positiva na sociedade e isso vai repercutir positivamente para a empresa. Tá? Isso vai repercutir positivamente na imagem da empresa. A segundo P, o P de People, o de P de Planet, tá? Esse P, pessoal, está associado a questões ambientais, tá? É o tripé. Desse tripé, o Planet é chamado tripé ambiental. As empresas, elas precisam atuar no sentido de gerar o impacto o menor possível, de preferência nenhum impacto ambiental, né? O nosso planeta já está bem poluído, né, gente? Não precisa de mais poluição. Então as empresas precisam desenvolver novas tecnologias, tá? Novas formas de produzir, desenvolver novas fontes de matérias-primas que sejam menos poluidoras, tá? E também promover mudanças na matriz energética, trocar a nossa matriz, que se baseia muito no carbono, né, para algo que seja menos poluidor, de repente energia eólica, energia solar. Mas infelizmente as ações nesse tripé aí estão ainda muito pouco incipientes, tá? Estão ainda muito no início, muito embora tendam a crescer cada vez mais, tá? Só para vocês terem uma ideia, no Japão existem muitos veículos, a tendência é que a maior parte da sua frota até o ano de 2025, alguma coisa assim, seja toda movida a energia elétrica. Então você não vai mais ter carros movidos com energia fóssil, né, com combustíveis fósseis, mas com energia elétrica. Ou seja, acabou a poluição, né? Ou pelo menos vai se reduzir aí absurdamente, né? E o terceiro tripé é o lucro. Olha, a gente não vamos ser hipócritas, né? As empresas precisam gerar lucro, tá? O lucro, ele é gerado através do desenvolvimento de sistemas de metas que sejam quantitativas e qualitativas. É importante que as empresas criem valor para os empresários, tá? Só que esse valor também, obviamente, esse valor vai impactar os acionistas, né? Mas também deve criar valor para a sociedade como um todo. Por quê, pessoal? Porque um vai beneficiar o outro, sabe, pessoal? Um vai acabar levando o outro a atingir o seu objetivo. Se você agrega valor para a sociedade vai ter uma imagem positiva de sua empresa, vai consumir os seus produtos, e isso daí vai gerar lucro e vai efetivamente garantir a perenidade. Percebam que uma coisa leva a outra, tá? Não são variáveis dissociadas, tá? Então, pessoal, nessa nossa aula nós falamos um pouco sobre o problema de emergência, do seu surgimento, tá?
da questão das melhores práticas de governança corporativa e também falamos um pouquinho sobre a sustentabilidade como objetivo das empresas cada vez mais para o futuro. Ok, galera? É isso. Um forte abraço. Bons estudos.